A paz a todas as nações do mundo. Como eu já disse aqui nesse canal Eclesiastes 11:5, o significado dele. Eclesiastes 11:5. Assim como não sabes o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eu, Sandro, estou aqui, hoje no canal Eclesiastes 11:5, para ler a parte da Sagrada Escritura que fala sobre a Arca de Noé. São os capítulos 6, 7, 8 e 9 de Gênesis. Como vocês estão vendo aqui de fundo, aqui é o Monte Ararat, onde repousou a Arca de Noé, porque Deus, quando fez o dilúvio, todas as montanhas da terra ficaram todas embaixo da água. Mas depois, quando Deus fez secar, a Arca de Noé repousou sobre os montes de Ararat, que ficou ali no país da Armênia, na montanha de Ararat, depois que a água secou. Só que hoje, atualmente, fica na Turquia, porque a Turquia pegou esse território das montanhas de Ararat, que pertencia à Armênia. Vamos ler, então, Gênesis 6. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que lhe escolheram. Então disse o Senhor: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido a sua conduta sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Eu os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimentos na arca e revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela e lhe darás um côvado de altura. A porta da arca porás no seu lado. Farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir tudo o que tem vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de tudo o que é carne,
2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservares vivo contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme as suas espécies, de todos os animais conforme as suas espécies, de todo réptil da terra conforme as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, e ajunta-o para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Assim Noé fez, conforme tudo que Deus lhe mandou. Gênesis 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos levarás contigo 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, exterminarei da face da terra todos os seres que fiz. E Noé fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Entrou Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos na arca, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos e dos animais que não são limpos, das aves e de todo o réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 17 dias do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entrou Noé na arca, e com ele seus filhos Sem, Cã e Jafé, como também sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos. E com eles todo animal conforme a sua espécie, todo o gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, pássaros de toda qualidade. E de todas as criaturas em que havia fôlego de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram eram macho e fêmea de todos os seres viventes, como Deus lhe tinha ordenado. Então o Senhor fechou a porta por fora. Esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e aumentaram as águas e se levantaram a arca, e ela se elevou por cima da terra. Prevaleceram as águas e aumentaram grandemente sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. Todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceram todos os seres viventes que se moviam sobre a terra, aves, gado, animais selvagens, todo réptil que se arrasta sobre a terra e todo homem. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, foram extintos da terra. Ficaram somente Noé e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Gênesis 8. Lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca, e fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Cessaram-se as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. As águas se foram retirando de sobre a terra. No fim de 150 dias, as águas haviam diminuído, e a arca repousou no 7º mês.
no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E as águas foram minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Noé solta o corvo e depois uma pomba. Ao cabo de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca e soltou um corvo que, saindo, ia e voltava até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achando onde pousar a planta do pé, voltou a ele para a arca, porque as águas ainda estavam sobre a face de toda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. Quando a pomba voltou a ele à tarde, no seu bico havia uma folha verde de oliveira. Assim soube Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas esta não tornou mais a ele. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e a face da terra estava enxuta. No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, tu e tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos, todos os animais que estão contigo, de todos os seres viventes, tanto aves como animais domésticos e todo réptil que se arrasta sobre a terra. Traze-os fora contigo, para que se reproduzam abundantemente na terra, frutifiquem e se multipliquem. Então saiu Noé, e com ele seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, todos os animais, todos os répteis, todas as aves, tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias saíram da arca. Então edificou Noé um altar ao Senhor, e tomando de todos os animais limpos e de todas as aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, e jamais tornarei a ferir a todos os seres viventes como fiz. Enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia ou noite. Gênesis 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O pavor e o medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar são entregues nas vossas mãos. Tudo o que se move e vive será para vosso mantimento, assim como vós dei as ervas verdes, tudo vos dou agora. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. De todo animal o requererei, como também das mãos do homem. Sim, das mãos do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, pois Deus fez o homem à sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos: agora estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com todos os seres viventes que convosco estão, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço convosco a minha aliança. Estabeleço convosco a minha aliança, não mais será destruído tudo o que tem vida pelas águas do dilúvio, não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, por gerações perpétuas. O meu arco-íris tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver uma aliança entre mim e a terra. Sempre que eu trouxer nuvens sobre a terra, e aparecer o arco nas nuvens, eu me lembrarei
da minha aliança que está entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. As águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir tudo o que tem vida. O arco estará nas nuvens, e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de todas as espécies que estão sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e tudo o que tem vida que está sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Essa foi a história da Arca de Noé, aqui no canal Eclesiastes 11:5. Não esquecendo o significado do canal. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabeis as obras de Deus que faz todas as coisas. A paz a todas as nações.